Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Pois bem, nessa abençoada oportunidade, estarei tratando com você sobre um questionamento bem comum que constantemente chega aqui no canal e eu quero compartilhar com você. Talvez você também já tenha sido questionado com essa pergunta. Se o preterismo é realmente verdade, o que resta para nós então? Será mesmo uma frustração ser um cristão hoje se todas as profecias já se cumpriram? Muito bem, por mais que a gente procure explicar a especulação do fim dos tempos em nosso tempo presente, porque é assim que a tradição aguarda acontecer, o fim de todas as coisas, parece ser um fascínio indizível para os evangélicos em todo o mundo. Eles querem ver os ímpios, eles anseiam ver os ímpios queimarem no inferno de fogo. Eles esperam pela tribulação, fome, terremotos, a queima do planeta Terra, um pseudo-arrebatamento. Se não houver essas coisas nos nossos ensinos referentes à escatologia bíblica, pode ter certeza que eles vão taxar como uma fraude. Pois é, o que eles não se dão conta é que essa forma de pensar destrói totalmente a doutrina bíblica da salvação. É uma das questões que quero pontuar com você aqui. Você que está aqui pela primeira vez, por exemplo. Pois é, a mesma igreja que aguardava a tribulação é a mesma igreja que também aguardava Cristo vir. Para o quê? Para conceder-lhes a salvação. Sem a vinda de Cristo não há salvação. Perfeitamente, preste atenção. Hebreus capítulo 9, no versículo 28. Lembrando que Hebreus foi escrita entre 64 e 68, que diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para o quê? A salvação. Percebe? O aguardam. A igreja aguardava Cristo para a salvação. Outro texto, 1 Pedro capítulo 1, no versículo 3 ao 5. Lembrando que essa epístola foi escrita entre 61 e 62, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Para o quê? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Mais uma promessa de salvação para se manifestar no último tempo, que se refere ao momento da vinda do Senhor nas nuvens do céu, tão aguardada pelo povo de Deus, não é verdade? Pois é, outro problema, mais um texto problemático para a tradição religiosa conciliar a espera da vinda com referência também à concessão da salvação. Vamos para mais um texto. Agora eu irei ler com você Romanos 13, 11. Lembrando que essa epístola foi escrita em 57, que vai dizer assim, presta bem atenção: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando num princípio cremos. Mais um texto tratando a respeito da salvação como uma promessa a se revelar na vinda de Cristo. Olha, várias passagens do Novo Testamento declaram que a salvação só seria completada, manifesta na segunda vinda de Cristo. Essa é a realidade. Isso nos leva a crer que, se você é um cristão que aguarda realmente a vinda de Cristo acontecer ainda um dia, saiba tão somente que você não se encontra salvo. Você não pode se considerar um cristão salvo, mas sim esperançoso quanto à salvação. A salvação eterna está intrinsecamente ligada à vinda de Cristo. E isso aconteceu em 70, por isso que eu fiz questão de pontuar com você todas as datas das epístolas, mostrando que todas elas foram escritas antes de 70. Por quê? Porque essa era a expectativa da igreja do primeiro século, meu irmão, minha irmã, e não da igreja presente do século 21. Nós temos que saber ler as escrituras fazendo a conjugação verbal correta quanto ao tempo.
A boa notícia do preterismo completo é justamente essa, é que a obra da salvação na pessoa de Jesus Cristo, a nosso favor, está completa. Essa é a realidade hoje para nós. Para nós, igreja hoje, a esperança do crente está completamente assegurada. A visão, segundo o preterismo completo, é totalmente otimista, contrário do que a tradição tem buscado mostrar a respeito do que tange o preterismo completo. Não temos que temer o Armagedon, um homem da iniquidade que supostamente aparecerá, a besta do Apocalipse tão somente, não. Então, o que nos resta hoje, abençoado? Pois bem, o que nos resta hoje como cristãos? Anunciar o reino de Deus presente, viver a vida de uma melhor forma possível, expressando a glória do nosso Senhor ao máximo. Na verdade, se todas as profecias foram cumpridas realmente em 70, o Evangelho tem ainda mais relevância. Por quê? Porque o Senhor Jesus não mentiu, meu querido e minha querida. Os apóstolos não mentiram. Os profetas não erraram. Essa é a realidade. Não é porque que todas as profecias foram cumpridas que signifique que o Evangelho não seja mais pertinente em nosso tempo. Não. É loucura que pensa assim. Não. O Apocalipse, por exemplo, declara claramente que o Evangelho tem relevância atemporal e universal. Está escrito assim em Apocalipse capítulo 14, no versículo 6. Olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho que é eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Então o evangelho não foi para o primeiro século apenas, não. O evangelho é eterno, o evangelho da graça não durou a um tempo previsto, não. É eterno por conta de uma aliança eterna, o qual vivenciamos hoje. É isso que nos resta, anunciar esse reino implantado, manifesto. Preteristas completos não deixam de honrar a Deus e as Escrituras, meu irmão, minha irmã. Essa é a realidade. Pelo contrário, essa é a única forma de viver a fé cristã no tempo certo, no tempo correto. Não atrasado, como ensina a tradição. Estamos 2000 anos adiantados. Perfeito? Essa é a realidade. Enquanto os muitos irmãos falam imboramente se encontram atrasados com referência às promessas do reino de Deus e em menção das questões relacionadas à nova aliança. Estão ainda aguardando coisas que já nos foram outorgadas, que já nos foram conferidas, que já nos foram doadas. Todas as bênçãos do reino já é real em nossas vidas, uma vez que vivemos de fato por fé naquilo que está escrito. Entendeu? Pois é. E eu quero encerrar essa reflexão lendo Salmo capítulo 72, no versículo 5, que diz o quê? Olha o que diz essa passagem. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, através das gerações. Geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. Olha, só o preterismo completo pode honrar essa promessa, ao contrário da tradição. Não é verdade? Somente o preterismo honra essa promessa, o qual diz que Cristo permanecerá para sempre, porque o reino é eterno, porquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Tá certo? Essa é a realidade, que só o preterismo completo pode realmente te levar a vivenciar, uma vez que você entenda as Escrituras da forma que se precisa entender. E a minha pergunta é o seguinte: se o futurismo é verdade, como você é feliz lendo as Escrituras todos os domingos dentro das igrejas, das congregações, e ainda assim não ter alcançado a salvação em Cristo Jesus? Porque você ainda o aguarda para a sua segunda vinda. E a sua segunda vinda é que manifestará a tal salvação. Como é que você pode se sentir um cristão feliz dentro dessa percepção errônea das Escrituras? Deixa aqui nos comentários o teu ponto de vista. Se isso não é uma contradição, o que pode ser? Eu quero saber como você encara essa situação. Se Jesus vai voltar, então você não é um cristão salvo. Essa foi mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada para a glória do nosso Deus. Espero que ele tenha sido útil. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!